Fala galera, tudo bem? No vídeo de hoje nós falaremos sobre o livro de Salmos, mais especificamente o capítulo 1. Nesta devocional diária, eu quero que você seja meu convidado, onde nós iremos juntos ler a palavra de Deus para que esta palavra possa nos transformar, nos moldar e nos direcionar para o caminho que Deus tem para nós. Começando introduzindo, na verdade, o livro de Salmos. O livro de Salmos, ele é o maior livro da Bíblia, ele corresponde a aproximadamente um décimo do Antigo Testamento, ou seja, 10% de todo o Antigo Testamento está dentro do livro de Salmos. E o livro de Salmos, ele é o livro mais citado por Jesus e pelos apóstolos. Se você for ler os evangelhos, bem como as cartas, tanto as cartas de Paulo quanto as cartas gerais de Pedro, de Tiago, de João, o livro de Salmos, né, os versículos do livro de Salmos são citados aproximadamente 80 vezes. E geralmente essas citações estão relacionadas à vida do Senhor Jesus. Então, o livro de Salmos, ele é um dos livros mais lidos da Bíblia. Quantos aqui já não leram Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará? Salmo 93, Salmo 91, perdão, onde o Senhor, né, ele é aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Então, o livro de Salmos, ele é um dos meus livros favoritos da Bíblia. Por isso, nós iremos começar as nossas devocionais diárias através, né, do livro de Salmos. E hoje nós falaremos sobre Salmos 1, o primeiro Salmos da Bíblia. Então, eu vou te pedir uma gentileza, que você possa pegar a sua Bíblia, ou seu celular, o seu aplicativo, enfim, e acompanhe comigo enquanto nós meditamos na palavra do Senhor, dos Salmos 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso, os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Agora, destrinchando de forma mais aprofundada o Salmos 1, nós podemos dividi-lo em duas sessões. Na primeira sessão, que corresponde aos versículos 1 a 3, o salmista ele vai descrever as qualidades, características do justo. De um lado, você tem características negativas, não no sentido de ser algo ruim, mas no sentido de não fazer algo, e características positivas, que eu vou explicar para vocês logo mais. Na seção 2, versículos 4 a 6, o salmista ele vai descrever o destino dos ímpios. Ele vai descrever as características de uma pessoa ímpia, de uma pessoa pecadora. E ele vai fazer uma distinção muito clara entre o futuro dos ímpios, dos pecadores, e o futuro dos justos. Começando pela seção 1, que fala sobre as qualidades do justo. Ele diz aqui o texto, novamente, para que a gente possa entender: bem-aventurado. A palavra bem-aventurado em hebraico, ela significa felicidade de ou alegre, alegria. Então, a pessoa que é bem-aventurada é aquela pessoa que é feliz. Por isso, muitas traduções vão dizer, né, vão traduzir esse termo para feliz é aquele. Feliz é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Então, bem-aventurado é o homem que medita na lei do Senhor e, como diz o texto aqui, e agora eu gostaria de entrar na trilogia negativa do texto de Salmos 1. O que seria essa trilogia negativa? Vamos ler novamente o texto de forma atenta. O salmista ele vai dizer o seguinte: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Então percebam que aqui existem três características negativas que o justo ele não pratica. E você percebe também que existe uma certa escadinha em termos de
convivência com o ímpio. O que eu quero dizer com isso? Num primeiro momento, o ímpio, né, a pessoa, né, o justo aqui representado, ele não anda segundo o quê? O conselho. Então, a pessoa, em primeiro lugar, ela começa a dar ouvidos aos ímpios. Ela abre os seus ouvidos para seguir as orientações e conselhos de pessoas que não seguem a palavra de Deus. Em segundo lugar, a pessoa não apenas ouve os conselhos dos ímpios, mas o que ela faz? Ela se detém no caminho dos pecadores. Ela passa a maquinar junto com eles ações com base nos conselhos que ela havia recebido. Ela deixa de apenas ouvir, mas passa a se tornar praticante destes conselhos. Podemos fazer um paralelo muito interessante em que o apóstolo Tiago ele nos diz na sua carta que não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes da palavra. Da mesma forma, o ímpio, quando ele ouve o conselho e passa a praticar essa palavra maldita, né, esse conselho iníquo, o que acontece com ele? Ele, como diz aqui a terceira qualidade dessa trilogia negativa, ele se assenta na roda dos escarnecedores. Ou seja, primeiro ele ouviu o conselho, depois ele passou a praticar o conselho. Agora ele passa a se vangloriar na roda dos escarnecedores das ações ímpias, das ações mais que ele tomou. Então percebam que aqui existe uma gradação em termos de maldade. E o salmista, ele vai dizer, então, em primeiro momento, que o justo é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. Então, em primeiro lugar, talvez mais importante, tão importante quanto, melhor, você meditar na palavra de Deus é você rejeitar aquilo que não é palavra de Deus, aquilo que vai te afastar da palavra. E o salmista, ele se refere especificamente a pessoas, indivíduos que vão te afastar do caminho de Deus. Agora, voltando ao Salmos 1, o que o salmista ele vai dizer? Bem-aventurado o homem que não anda no caminho dos ímpios, segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Mas antes, olha o que diz aqui o texto, antes o seu prazer está na lei do Senhor. Ou seja, de um lado, ele rejeita a influência negativa de pessoas, de pecadores, de ímpios, de pessoas que não seguem a palavra de Deus. Mas de outro, ele se enche da palavra, da lei do Senhor, dos mandamentos de Deus. Ele busca ativamente ler esta palavra e absorvê-la no seu coração. Aqui o texto vai dizer que ele tem prazer. Quando você tem prazer, aquilo não é uma obrigação, aquilo é algo que você faz com tranquilidade, não existe resistência para você meditar. Então, o justo é alguém que gosta, deseja, anseia buscar a sua palavra, a palavra de Deus, todos os dias. E nela ele vai meditar de dia e de noite. Olha que interessante. Quanto mais você medita na palavra, mais prazer você tem nela. Deus ele nos concede essa bênção que é quanto mais você o busca, mais desejoso você fica de buscá-lo ainda mais. E aqui no hebraico é muito interessante analisarmos o significado original da palavra meditar. Talvez você possa pensar que meditar, a meditação, seja algo, por assim dizer, algo budista, né? Algo zen, algo de você esvaziar a sua mente e simplesmente não pensar em nada, fazer um exercício de respiração. Não que exercícios de respiração sejam ruins, mas a palavra para meditar no hebraico, ela não tem esse sentido de você esvaziar a sua mente, de você entrar em um estado, sabe, de transe. Não. O que a palavra meditar em hebraico, no original aqui, significa é você meio que murmurar, você falar quase que em um som inaudível aquela palavra. Em outras palavras, a palavra meditar em hebraico ela significa você declarar constantemente a palavra de Deus. Quando o salmista ele diz que o justo ele tem prazer na lei de Deus e nesta lei medita de dia e de noite, o que ele está querendo dizer aqui? Ele está dizendo que o justo ele declara esta palavra constantemente, tanto de dia quanto de noite. Ou seja, é uma rotina, é um hábito. Você passa a declarar a palavra. E tanto é que o apóstolo Paulo ele nos ensina que a fé ela vem pelo quê? Pelo ouvir
e ouvir pela palavra de Deus. Então, o justo ele é alimentado pela palavra e esta palavra alimenta a sua fé. Então, meditar na palavra de Deus nada mais é do que você declarar esta palavra de modo que você possa a internalizar dentro de você. Continuando aqui a leitura do texto, ele vai dizer sobre as consequências daquele que medita na palavra de Deus de dia e de noite. Diz aqui o texto, o versículo, se não me engano, o versículo 3. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Olha que promessa magnífica. O ato de meditar na palavra de Deus não lhe concede apenas bênçãos espirituais, mas o salmista claramente fala aqui sobre bênçãos que vão abarcar, envolver todas as áreas da sua vida, inclusive a financeira. Tudo que ele fizer prosperará. Por quê? Porque a palavra que ele declara é a própria palavra de Deus, é a palavra própria do Deus vivo, ou seja, Deus ele criou o universo como? Declarando a palavra. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Então, a declaração profética da palavra gera vida, tem uma força criadora para alterar realidades. E é assim que o justo age, ele tem essa consciência espiritual do poder da palavra. E tudo o que ele faz, ele prosperará, porque ele está debaixo dessa realidade da palavra de Deus. O texto vai dizer claramente, ele é como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, ou seja, ele nunca vai passar fome, seja, nunca haverá falta de provisão. Uma árvore que está plantada junto a ribeiros é uma árvore que sempre terá sustento, ela sempre terá fonte de energia para produzir frutos no tempo certo, no tempo da colheita. Assim é a vida do justo. Agora, falando sobre as características do ímpio, o que o texto de Salmos 1 vai nos dizer? Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Aqui o salmista ele faz um paralelo, né, sobre a colheita do trigo. O que acontece? Você tinha as espigas de trigo e, basicamente, os israelitas, os hebreus, eles faziam a separação dos feixes de trigo de modo que eles coletassem apenas os grãos. E tudo aquilo que não fosse grão, tudo aquilo que restasse desse processo de trilhagem, de separação, né, das sementes de trigo, era ou eliminado pelo vento, o vento ele levava, fazia o trabalho tinha um trabalho, né, de levar esses restantes, né, de materiais orgânicos que sobravam das espigas de trigo, ou os próprios trabalhadores queimavam, né, essas espigas de trigo. Ele vai dizer aqui que o ímpio ele é como um moinho que o vento espalha, ou seja, o ímpio ele não tem vida longa. E aqui nós podemos fazer um paralelo muito interessante com a própria eternidade. Talvez a grande diferença entre o justo e o ímpio é que o justo ele tem em Cristo Jesus a vida eterna, que lhe é concedida por meio da palavra de Deus, ou seja, Cristo ele é o verbo quem se encarnou. E não somente isso, mas o texto ele continua aqui no versículo 5, ele vai dizer o seguinte: por isso os ímpios eles não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. A gente pode analisar de duas formas essa passagem. De um lado, você pode entender que é impossível que o justo ande com o ímpio. Ou melhor, é impossível que os pecadores eles façam parte da congregação dos justos. Por quê? Porque o pecador vai odiar aquilo que o justo ama, e o justo vai odiar aquilo que o pecador ama. Então não pode haver o quê? Comunhão entre a luz e as trevas. E de outro lado, você também pode enxergar isso de uma perspectiva escatológica. Ou seja, no final dos tempos, Jesus ele vai fazer a separação entre justos e ímpios. E no final dos tempos, os justos eles irão receber a herança de Deus, o prazer eterno de estar na presença dele, com os seus irmãos, na congregação dos justos. Já os ímpios não, estarão eternamente separados de Deus e da sua presença. E o salmista ele termina o capítulo 1 dizendo o seguinte: porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Deus ele conhece o caminho daqueles que obedecem a sua palavra. Tanto é que eles que ditou, ele que disse as palavras, né, segundo as quais os justos obedecem, ou melhor, ordenam as suas ações. O Senhor ele conhece o caminho daqueles que obedecem a sua palavra. Ele os abençoa, ele os protege,
ele os guarda, ele os direciona, mas o caminho dos ímpios, ele perecerá. Por quê? Porque sem Deus não adianta. No final das contas, quando nós chegarmos no fim da vida, o que realmente importa é: será que realmente eu conheci a Deus e eu glorifiquei na minha vida? E eu tive acesso a esta palavra que me transformou, que me curou, que me libertou? Por isso, para nós finalizarmos a devocional de hoje, eu gostaria de fazer uma oração com você. Uma oração, talvez você que está assistindo este vídeo pela primeira vez e ainda não aceitou ao Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, eu gostaria de dar a oportunidade de você entregar a sua vida a Ele. E eu tenho certeza de que sua vida jamais será a mesma depois desse dia. Se você puder fechar seus olhos e repetir esta oração comigo. Senhor Jesus, eu te aceito e reconheço como meu Senhor e Salvador. Peço que o Senhor entre na minha casa, entre na minha vida, mude a minha história e faça de mim um instrumento seu para a sua glória e para seu louvor. Eu entrego a minha vida a ti, reconheço os meus pecados, peço perdão por eles, me arrependo e peço que o Senhor me santifique, hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém. Meus amigos, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você ainda não é inscrito neste canal, não deixe de se inscrever. Mande aqui nos comentários o que você achou desse texto de Salmos 1. Teve algum versículo que chamou mais a sua atenção? Escreva aí, mande para nós também seus pedidos de oração para que nós possamos orar por vocês. Amém? Que Deus abençoe. Compartilhe esse vídeo também com seus amigos, familiares, pessoas que irão ser edificadas através dele e que você tenha um dia, uma semana abençoada na presença de Deus.